E nós vamos começar então a segunda parte do nosso seminário. Começar com palavras da Joana de Ângeles pela abençoada psicografia do Divaldo Pereira Franco. São considerados infortúnios as ocorrências naturais do processo da existência humana: perda de pessoas queridas, acidentes com sequelas dolorosas, ruína econômica, falência afetiva, terremotos e outros cataclismos. Certamente constituem problemas graves, não porém desgraças reais, exceto para quem se deixa revolucionar pelos seus efeitos, destruindo os valores elevados da vida. Sabendo-se enfrentar esses fenômenos geradores de dissabor, deles se retiram valiosos bens que felicitam. Joana de Ângeles. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença bem significativa. Um sábado de manhã de sol, que a gente pode estar querendo fazer outras coisas, mas a gente quer dar alegria, alimentar o que temos no nosso interior, que na verdade é a essência do que somos, é o que nos move, as conquistas maiores nessa passagem tão breve aqui. Eu gostaria que apagassem as luzes, porque eu vou passar vários slides, e os slides todos remetem a uma análise visual de cada um que ouve, e vai aproveitar e vai ver também, remete a gente a paisagens, a caminhos e a árvores de todo tipo. Porque na natureza humana, a árvore, ela tem um significado muito grande. Espero que assim como para a natureza, a árvore antiga, uma copa grande, tem um valor tão significativo, ela também seja para nós, humanos, que também tenha este valor. Quanto maior, mais velha, mais antiga, mais importante é. Molhar a garganta. A gente vai falar um pouquinho sobre velhice. A gente olha a plateia assim no relance, a maioria não está velho, né? Mas esse tema velhice falta ainda muito. Mas a gente começa a envelhecer do ponto de vista fisiológico, biológico, a partir do momento que nascemos. Então todos estamos em um processo de envelhecimento. Será pelas tantas, as leis brasileiras disseram que velhice começa aos 60 anos, internacionais aos 65, isso é apenas uma determinação. Mas biologicamente, começamos esse processo a partir do momento que nascemos. Ele será acelerado, retardado, melhorado, engrandecido, né? Dependendo do que nós vamos fazer, da forma com que a gente enxerga. A velhice, nessa breve exposição que eu vou trazer a vocês, ela tem, primeiro, uma interpretação sociológica, nada espiritual, sociológica, né? Estatística. Depois ela vai para as questões espirituais, depois ela fecha mais ainda, como numa pesquisa do Google, seleciona mais, a gente vai ver a velhice à luz do Espiritismo. O título é da velhice, a reencarnação, porque não há como nós chegarmos de novo a esta lei biológica, a reencarnação, sem passarmos por ela. Aqui nós temos imagens que mostram que cada vez mais a gente vê as gerações, né? Numa mesma família, mãe, filha, avó, neto, bisneto, cada vez mais. Gosto muito de mostrar essa foto aqui de baixo. Essa senhora era moradora de Venâncio Aires, bem próximo de vocês. Era uma paciente minha que tinha 95 anos no dia que eu bati essa foto, no dia do aniversário dela. Pessoa lúcida, espírita atuante, mãe desta, avó desta, bisa deste, tataravó deste. Então, uma família extremamente longeva, que nós temos cada vez mais esse modelo permeando as nossas famílias e no meio que a gente anda. É comum, não é mais privilégio de alguns poucos. Estamos a caminho de termos realmente várias gerações convivendo juntas. Para o entendimento espírita, esse ciclo vai além. Se nós olharmos essa imagem, a gente vai ver
que começamos quando nascemos. Eu não consegui ela com uma como é que se diz assim, melhor definida para ampliá-la, mas quem puder enxergar, enxerga. Nascemos, percorremos o ciclo da vida, lá vamos nós, envelhecendo, desencarnamos. Mas esse ciclo, ele se continua, e ele volta e recomeça. Então, assim é para a doutrina espírita. Esse é o caminho. Essa é a primeira imagem. Nós estamos caminhando, temos 2 planos da existência bem definidos. Lá no fundo, o nosso período no plano espiritual. Aqui é o nosso caminho. E no meio, se vocês lembram da imagem anterior, tinha uma árvore. Esta árvore, ela estava representada por uma imagem bonita, dourada. É a velhice. Ou pelo menos ela pode ser assim, desde que nós consigamos construí-la da melhor forma possível. Existem aproximadamente 7,2 bilhões de seres humanos vivos. Acredita-se que 3 vezes esse número é de desencarnados. Acredita-se que é em torno de 23, 24 bilhões de seres desencarnados orbitando o nosso planeta, permeando onde estamos, inclusive nosso auditório de hoje. Existe no mundo 900 milhões de idosos. 23 estão no Brasil. E esse número está cada vez maior. Para 2020, estima-se que 1 bilhão de pessoas com 60 anos ou mais habitarão o planeta Terra. Em 2020, 31 milhões estarão no Brasil. Em 2030, 41 milhões. E aí vai. Estima-se que em 2050, 64 milhões de pessoas idosas. Desde 1999, existem mais idosos que crianças de até 5 anos. Estima-se que entre 2019 e 2020, daqui a 4 anos, existirão mais pessoas com 60 anos no mundo que jovens de até 14 anos. Então, sem sombra de dúvida, uma expressivo crescimento, explosão demográfica que estamos vivendo. Então, falamos e precisamos falar sobre a velhice, desde os mais jovens. A última atualização do censo de 2013 coloca que a expectativa média do brasileiro é quase 75 anos. Eu acredito que aqui em Santa Cruz seja bem mais alta, assim como é Porto Alegre. Se hoje, dia 21 de novembro de 2015, nasce a filha de um casal, menina, que nasce hoje em Porto Alegre, moradores desta família de bairros classe A ou B, nasce com uma expectativa média de viver 84 anos. Uma menina, um pouco mais, um pouco menos. Então, nós, aqui no sul do país, temos as mais altas expectativas de vida. Então, quer dizer que a maior parte de nós vai chegar aos 60 anos de idade. E ultrapassar e viver mais tempo, vocês vão ver. A pessoa que mais viveu até hoje no planeta foi uma senhora francesa que viveu 122 anos, 5 meses e 14 dias. Essa senhora, ela estava aqui, ó, muito bem, a fotinho dela, vejam vocês, bem adequada para a idade, né? Cabelinho branco, bem velhinha, não estava empalhada, mumificada, ela estava viva. Diz que com 119 anos ela brincava, corria e andava de bicicleta. Nós não vamos chegar a isso, claro, mas nós vamos ficar na média dos 80 e 80 e poucos. Essas estatísticas são recentes, elas são que valem para o Brasil, que dizem que em países desenvolvidos, ou como o nosso, 75% dos homens e quase 80% das mulheres chegarão aos 60 anos de idade. Em condições razoáveis, boas de saúde. Chegando até essa idade, se for um homem, poderá viver mais 22 anos. Se for uma mulher, poderá viver mais 22 a 24. Um homem, então, de 20. Então, se um homem chega, e aqui na sala tem homens que estão beirando 60, já chegaram, chegando relativamente bem. O que é relativamente bem? Sem uma doença grave. Uma insuficiência renal, uma insuficiência cardíaca grave, uma doença arterial coronariana grave, um câncer com prognóstico limitado, chegarão aos 80 anos. Como as mulheres vivem mais que os homens, não tem estatísticas para os homens, mas tem para as mulheres após os 80. É como se fosse essa imagem aqui dessa árvore velhinha, é uma vozinha viúva, né? Bem velhinha, típica. Ela chegou aos 80, e se ela chegou bem aos 80,
ela pode viver mais 9 a 10 anos. Essas são as estatísticas que mostram que o envelhecimento é um fenômeno populacional mundial, que aos nossos pais e avós era quase um grande desafio. Hoje é regra, não é mais exceção. Eu conheci apenas minha avó paterna. Todos tinham morrido. Hoje, se nós olharmos as gerações, tem quase os 4 vivos ainda. Então, ali embaixo mostra que, em países envolvidos, 90% dos adultos aguardam a idade de se tornarem avós. A média hoje, em países envolvidos como na Europa, é 50 anos. Os avós estão sendo avós aos 48, 50 anos, boa parte da população. E, segundo estatísticas, 60% das pessoas têm pelo menos o pai ou a mãe vivo em casa. Então é um processo inequívoco, não há dúvida. Tá? É o que diz aqui, ó. Não há dúvida, é irreversível. Gostemos ou não, tá? Nos apavoremos ou não com a velhice, é uma realidade. Vamos viver mais. A questão que se põe para discussão é de que forma a gente está enfrentando isso. Se eu estou me preparando bem, o que eu estou fazendo? Não estou virando as costas para esse fenômeno? Esta é a questão que a gente traz. Ali está ela de novo, né? A velhinha, cabeça branca, vovozinha, representando bem a característica dessa árvore. Nós temos algumas faces que eu coloco para vocês aqui. São todos centenários, tá? Todas essas pessoas que estão quadradinhas aqui, todas já têm mais de 100 anos. E o que elas nos passam? Fúria? Indignação? Estão pé da cara porque estão velhos? Acho que não. Vamos pegar esse simbolismo do que a fisionomia passa. Alegria, eu acho. Bem viver. Acho que estão considerando a velhice, o estágio da vida deles, como um período de vida generoso. Mas o que eles fizeram? O que será? Será que há uma receita? Vamos ver o que dizem os grandes estudiosos, sociólogos, de uma forma muito assim, quase que unânime. A gente não precisa de grandes ou espetaculares conquistas, tá? Eu não preciso ser linda, rica, ter nascido num ambiente sem problemas, ter tido uma vida tranquila e serena, maravilhosa, tudo deu certo, criei todos os filhos, todos foram para a universidade, não tive problema. Eu não preciso ter esse espetáculo de vida, entre aspas, para realmente achar que a velhice é bem sucedida. Segundo os estudiosos, eu não preciso de grandes ou espetaculares conquistas, eu preciso de saúde, eu preciso de independência funcional, e mais do que isso, eu preciso de um ajustamento psicológico, social e espiritual ao que muda. Ou vocês acham que a gente não vai mudar? A gente vai continuar rápido, veloz, com a memória adequada, ágil, o centro do controle econômico, financeiro, social, emocional da família? Nem sempre, a gente vai mudando. Existem alterações, tanto físicas, quanto psicológicas, quanto sociais, no período de envelhecimento. Então, o que precisa em nós é a gente estar ajustado, e não ficar revoltado, indignado, insatisfeito e não aceitar a velhice. As mudanças físicas, por exemplo. O grande medo dos maiores, que tem além da finitude, além de estar mais próximos da morte, é a fronteira última, mas também é o declínio físico. São as mudanças externas que mais apavoram e assustam. Os estudiosos dizem que a gente precisa estar adaptado a isso, adequado a essas transformações que vão acontecer inevitavelmente. Se estivermos assim, a gente poderá saborear a velhice como um investimento, um empreendimento bem sucedido. Essa é uma das palavrinhas que eu quero que vocês cuidem, como essa linda cor azul, linda no meio de algo que não nos parece ser tão bom. Essa gerontóloga paulista nos diz isso, que eu copio e trago para vocês, que eu acho muito lindo. Cada pessoa tem responsabilidade sobre o próprio processo de amadurecimento. Para desfrutar da maturidade, é importante preparar-se e traçar um projeto de vida que compreenda aspectos relativos à saúde física, mental, social, financeira e intelectual. E, eu acrescentei, porque ainda, lamentavelmente, esquecem da dimensão espiritual. Então, espiritual. Tudo precisa estar planejado. Nós não vamos envelhecer só porque ficamos bem, de ruga, de pele, cabelo que pintamos. Mas se o resto está tudo destroçado, vive um tédio. Então nós precisamos de uma construção ao longo da vida, em todas essas dimensões, física, mental, social, financeira, intelectual e espiritual, principalmente. A Organização Mundial de Saúde coloca um instrumento importantíssimo para avaliar como é que estamos no nosso bem-estar, que ela chama de qualidade de vida.
Hoje, qualidade de vida é uma expressão que permeia quase tudo. Na saúde, se vê muito. Qualidade de vida. O que pode dizer que eu tenho qualidade de vida? Eu posso ser um idoso doente. E 99,9% dos idosos têm doenças, 3 a 4 a 5 a 6, tomam 1, 3, 4, 5, 6, 7, uma dúzia de remédios. São doentes. Isso é normal, é fisiológico na imensa maioria de nós. Vamos envelhecer e vamos ter doenças. A questão é que elas vão nos incapacitar mais ou menos. Eu sou hipertenso, controlo a hipertensão. Sou hipertenso, não controlo, tive um derrame. Fiquei hemiplégico, não me desloco mais. Então, essa é uma doença incapacitante, limitante, que compromete muito a qualidade de vida. Já as outras, hipertensão, diabetes, artrose, problemas oculares, etc., muitos nós vamos ter e desenvolver, é fisiológico, é assim. Só que eu posso ter doenças, eu posso tomar medicamentos, mas eu posso considerar-me uma pessoa que tem qualidade de vida. Por quê? Porque qualidade de vida é a forma com que eu me sinto, espiritualmente, socialmente, fisicamente e psicologicamente. Então são coisas muito importantes para a gente considerar. E repetindo, envelhecer saudavelmente depende de fatores econômicos, sociais, culturais, políticos e espirituais. Esse autor já botou espirituais, construídos de forma individual durante toda a vida. Gosto de citar muito Lia Luft nas minhas palestras, quem já me viu falar sabe. Ela é uma autora gaúcha, tem 71 quebrados, vive sua velhice, encara sua velhice e traz muitos testemunhos em seu livro. E um deles, ela coloca qual é o tom, ela faz a seguinte pergunta: qual é o tom que queremos dar à nossa velhice? Nós que construímos, que tom nós estamos dando a ela? Então, ela não passa essa responsabilidade para outras pessoas, é nossa principalmente. Nós podemos escolher o tom, sombrio, sem cor, escuro, que é nos vitimizarmos e nos lamentarmos ao longo da existência. Isso a gente vê frequentemente, muitos idosos, muitas pessoas que estão envelhecendo e colocam os outros como vítimas. Ele é vítima dos outros. É a nora que desajustou a família, que roubou meu filho. É o plano de saúde, é o governo, é o síndico. São os outros, os filhos que não me procuram, os filhos que não correspondem ao que eu tanto fiz, ao marido. Mau marido, quase sempre. E até porque existe muito mais problemas nessa esfera. Então vamos lá. Ou a gente pode escolher celebrar. Celebrar o que de bom se vivenciou e poderá se vivenciar nesse período da vida. São escolhas, gente, nossas. Aí um dos livros que eu tenho lá na frente, escrevi Velhice, Culpado e Inocente. Nós construímos nesse simbolismo que é culpado, que é inocente. Nós culpamos ao longo da nossa existência esse envelhecimento e passamos, aos outros essa responsabilidade. Então ela é culpada, ela é madrasta, ela é dura, é árdua, não está me fazendo bem. Ou eu acho que ela é inocente nesse sentido de que há ainda muitas coisas boas a conquistar e ela está me trazendo uma satisfação. Sem falar do grande entendimento que vamos ter mais adiante sobre a questão espiritual do envelhecer. Muitas pessoas ainda olham para o seu processo de envelhecer da seguinte forma, achando que são menos dignos, menos merecedores, menos capazes, menos criativos, menos felizes, menos alguém, menos do que fomos antes. Muitas pessoas têm essa autoanálise. E se torna realmente envelhecer um período de vida difícil e árduo. Muitas vezes, como diz aqui Lia Luft, como se depois de mais velho, você ficasse tão despossuído que nem o tempo tem mais. São opiniões, muitas vezes, construídas por nós próprios. A sociedade influencia, claro que sim. Opinião ainda que se tem da velhice na nossa sociedade brasileira é diferente de uma sociedade mais evoluída, sabemos disso, mas muito mais é nosso. Outra pergunta que diz ela, será que não poderemos ter interesses e afetos após os 80, 90 anos? Será que é só de um período maravilhoso da juventude, no início da vida jovem, que tudo é bom, entre aspas, porque não é? É só ali que existe? Não, essas coisas têm que ser repensadas. Ela segue dizendo, outros autores dizem que a velhice será culpada, será ruim, por exemplo, será um fardo,
Se esses idosos, né, nós que estamos envelhecendo, não fizerem uma releitura de si próprios e não se conscientizarem que atributos admiráveis do passado, como a beleza que tivemos, como uma linda voz, se formos artistas e cantores, um corpo atlético, entre outros desses atributos, eles vão deixar de ser, eles vão dar lugar a uma outra modificação em nós. Mas muitas pessoas ficam apegadas, ligadas ao que foi no passado, e assim tem muita dificuldade de encarar e se adaptar, como a gente disse, a essa nova fase da vida. Por fim, Lia Luft resume que a chegada da velhice não precisa enferrujar a alma. Afinal de contas, a alma não tem idade, né? Ou enquanto o corpo encolhe, a mente e o coração podem continuar se expandindo. Então, nessa expressão que ela usa, a alma não vai enferrujar, a alma não vai encolher. O corpo encolhe, se a gente for ver, nós diminuímos de tamanho, há uma série de alterações do nosso corpo, então o idoso se modifica. Então, esse corpo se altera, mas a mente, a alma, não. E aí eu cito outra autora, porque eu disse para vocês, trago algumas coisas referentes às questões sociológicas do envelhecimento. Essa antropóloga brasileira, ela muito boa, Miriam Goldenberg, gosto muito dos livros dela, ela escreveu um livro chamado A Bela Velhice. Lá ela fala realmente de uma chave, de uma essência, de um elixir para que se continue vivenciando o melhor que pode desse período da existência. Ela fala daquilo que a gente tem que estar muito consciente, de que a gente precisa se manter ativo e criativo. Ela coloca que a velhice não é um problema para quem não se preocupa apenas com a beleza exterior. Para muitos é a chance de se libertar das obrigações da vida adulta e dar o início a projetos e atividades criativos. Eu quero deixar claro para vocês que existem subdivisões dentro da velhice. A primeira parte da velhice, quando entramos nos 60 anos, 65, 70, a gente ainda traz muita vitalidade. A gente ainda traz características do adulto maduro. Tanto é que a divisão de geriatria nos países norte-americanos, na região norte-americana, é a partir dos 75 anos de idade. É quando o corpo se parece mais com o velho. Então nós temos ainda um período de mais saúde, de mais independência, a gente não se sente tanto. Agora, quando começamos a entrar da segunda para a terceira fase da velhice, os problemas são maiores. As doenças são mais prevalentes, relevantes, incapacitantes. As perdas se acumulam. E aí que vem a grande dificuldade de lidar com ela. Independente disso, precisamos, como ela diz aqui, mantermos-nos com projetos de vida, gente. Ela fala que para quem a velhice não é complicada, para quem tem projetos de vida ou investiu em outros capitais. Seguindo e reforçando essa questão de termos projetos, sejam quais forem, o trabalho com criatividade e a condução de projetos pessoais fazem da velhice uma oportunidade para a construção de uma nova vida. Então, sejam quais forem os projetos, gente, a gente coloque isso nesse banco e diga, tenho que ter. O meu pai, quando se aposentou, foi criar passarinho, era um criador de canário-bel. Se envolveu com aquilo, foi uma coisa maravilhosa. Outras pessoas encontram motivações, seja cuidar de um neto, se responsabilizar pelo neto, não tem problema nenhum. Ir para baile de terceira idade, 3, 4 vezes por semana, não tem problema nenhum. Seja o que for, mas busque que aquilo dê sentido. Muita gente que critica, que acha que envelhecer não pode ser só isso, mas não importa. Tu constrói, tem projetos de vida adequados, né, para o teu momento da existência, te preenche, preenche esse vazio dos conflitos que se vivencia, tu está buscando realmente uma velhice adequada. Nada mais é, segundo o autor, velhice, um ciclo a mais da vida, gente. É mais um ciclo. E a gente precisa encerrar aquele que passou, tá? Rever os seguintes. Precisamos disso, é essencial para que a nossa velhice seja de período de vida generoso. Outra palavra que marca, que eu quero que vocês gravem, empreendimento bem-sucedido. Como tudo que se faz na vida, a velhice também pode ser um empreendimento bem-sucedido. E ser um período de vida generoso. Porque se não for assim, se a gente achar que ela não é um período generoso, que eu não vou investir, a gente corre o risco de acontecer o que diz esse rabino. Na sua sabedoria, ele diz que ampliar o tempo de vida sem ampliar, por sua vez, a consciência das possibilidades que oferece uma velhice produtiva. Simplesmente a gente não tem certeza e não estamos seguros que estamos vivendo por mais tempo. Talvez a gente esteja só o quê? Postergando a morte. Então muitas pessoas que não se dão conta, chegam aos 60 anos, acham que estão velhos, vestem a camiseta, o pijama de velho, de velha,
e acha que realmente não há muito mais coisas boas a produzir e sofrem preconceito, e sofrem, né, essa pressão da família, da sociedade e incorporam então essa opinião, muitas vezes estão vivendo mais apenas para prolongar a morte. A gente precisa entender que há o que fazer, pode ser produtiva mesmo, apesar das doenças e das limitações. Né? Como mostram essas lindas imagens, o velhinho está ali, o idoso tem sua característica, um corpo quebrado, alterado, conforme a idade já vai avançando, mas o seu espírito necessariamente envelhece. Né? Como mostra, a alma só envelhece se a gente permitir. Bom, do ponto de vista espiritual, a gente amplia isso. Se muita gente ainda fica achando que a velhice boa, que vale a pena, é tu ter envolvimento social, ter vínculos, sem sombra de dúvida, é importantíssima a manutenção de vínculos sociais. Seja quais forem. Uma vez eu estava viajando aí e vi no aeroporto, eu só contesto o time, mas tudo bem, um grupo enorme de gremistas, senhores e senhoras, bem velhinhos, tudo festejando, indo para algum lugar, tudo representando o Grêmio, né? Podia ser do Inter, mas tudo bem, estou brincando. Então, é um grupo social, que provavelmente aquelas pessoas que estão ali estão vivendo muito bem em sua idade. E aí nós ampliamos as possibilidades que tem das pessoas se sentirem úteis, tendo essa questão social importante. São um dos principais índices de boa qualidade de vida, melhor qualidade de vida na velhice, é quem mais se socializa, quem mais tem amigos, quem mais tem vínculos. Não é o palco, não é o tema de hoje, mas quero colocar que não é só espiritualidade. Apesar de a gente estar no meio espírita, não é só espiritismo e não é só espiritualidade. É sim também, isso é importante. Então vamos adiante. O que diz essa colega nossa do Assembleia Espírita do Brasil? Ao partirmos, imaginemos também a velhice como uma viagem. Ao partirmos da estação inicial, não temos conhecimento de nosso percurso. Vamos delineando de acordo com o planejamento espiritual e com nossas escolhas aqui na Terra. Certamente que nenhum de nós atravessa o percurso sem adentrar as estações da dor, do desencanto, do inesperado. Mas é preciso continuar e solucionar mágoas, extinguir ressentimentos, resolver relacionamentos difíceis, aceitar perdas. Aceitar perdas se constituem fatores essenciais para que realizemos nossa viagem com equilíbrio psíquico e emocional. Vamos viajar, será longa, cada vez é mais longa, nós vimos. A gente tem que estar preparado para tudo que pode acontecer. E não fraquejar e não desistir do percurso. A busca de nossa espiritualização nos traz o conforto e o suporte necessário para que enfrentemos todas as dificuldades da viagem. Sem ela, os fenômenos senis são mais tristes para a alma, que poderá se fixar, né, a mente nos impulsos inferiores. Então nós sabemos que assim como os vínculos, a socialização é importante, as amizades, a questão da fé, de cada um ter uma espiritualidade, ter um sentido, ter um propósito, é determinante para uma velhice generosa, bem-sucedida. Nós sabemos que a maior parte dos idosos pensam assim e são mais espiritualizados. Então nesse caminho, gente, que a gente vai, espero que essa luz nos aguarde, a gente tem demandas, nós temos necessidades, precisamos de algo que nos acalente, que nos acalme, que nos traga conforto, que responda a muitas das nossas dúvidas. Então todos temos necessidades espirituais para que esse nosso envelhecimento ele seja bem sucedido. Nós temos essas necessidades e a gente entende que necessidade é aquilo que falta em nós para nos trazer consolo, alívio para as nossas dores da alma. Não a necessidade de conforto, de ter uma roupa, uma casa com ar-condicionado no frio, quanto ao quente, um bom carro, plano de saúde, né, uma situação financeira que nos dê o bem-estar material. Não é isso que nós estamos falando. Esse é essencial, importante, fundamental, não há dúvida, ninguém questiona. Nós estamos falando que há também necessidades espirituais para compor e constituir a nossa vida, o nosso bem-estar, que faz parte da existência. Então aquilo que nos dá conforto, que talvez nos propicie bem-estar, é o que nós vamos buscar muitas das vezes nessa dimensão espiritual. Especificamente aqui é espírita, mas ela é da Umbanda. O Rio Grande do Sul mas tem terreiros de Umbanda. Ela vai ser buscada pelo evangélico, pelo católico, pelo judeu, pelo muçulmano, que nós estamos vivendo tantos problemas com eles. Então assim, essa busca é inerente do ser humano. E nós aqui espíritas estamos buscando ampliadamente se conhecer. E as implicações, por ser mais ampliadas, são maiores também.
Então, espiritualidade, o que nós temos, que muitas vezes a gente chama de fé, de religiosidade, não são a mesma coisa, mas representam a mesma coisa, na verdade, elas enfocam elementos importantíssimos para nos dar vitalidade, para nos dar significado, gente. Não só quando está tudo maravilhoso, quando está tudo bem, mas especialmente quando a gente está vivendo os nossos problemas. É um sentimento muito interno, que é capaz de despertar em nós, vejam, habilidades estimulantes no cuidado de nós próprios e aos outros. E muitas das vezes a nossa fé, nossa espiritualidade é capaz de realmente conseguir fazer com que a gente ultrapasse os sentimentos negativos que há em nós, como a rejeição, como o abandono, como a raiva, todos esses sentimentos tão ruins que fazem parte da nossa essência. A fé, a espiritualidade pode nos ajudar a isso. Ela também pode possibilitar que a gente mobilize dentro de nós forças tão poderosas que a gente muitas vezes desconhece que tem, para nos proporcionar mais saúde, mais qualidade de vida. Não é? Quantos de nós nos surpreendemos diante de dores, as mais diversas, de perdas, de doenças que nos assolam? Quantos são fortes, resilientes, superam, saem dando exemplos de coragem e superação? Então, quem tem uma fé maior, quem é mais espiritualizado, geralmente consegue melhor isso. A religiosidade, a espiritualidade, elas são uma dimensão de extrema importância, relevante em cada um de nós, especialmente quando a gente está doente. Mas elas existem em nós, elas são importantes porque elas são capazes de, como diz aqui, atenuar, gente, os agravos que o envelhecimento traz para a saúde, tanto física quanto emocional. A gente envelhece, a gente adoece, a gente traz limitações, isso é uma verdade, a maioria enfrenta isso. E se nós temos uma fé forte, propósitos fortalecidos, a gente supera melhor, enfrenta melhor e atenua. A gente não evita. Não se ocorre em nós um milagre e nada de grave, de ruim, prova alguma nos atinge. Não. Nós sabemos das necessidades da doença como um dos principais mecanismos de prova da nossa evolução. Então ela vem com o envelhecer também. A gente também tem que estar preparado e ver o quanto consegue aceitar e entender. E disse para vocês, e repito, que a maioria dos idosos são, a maioria dos idosos, especialmente os que estão doentes, são religiosos. E são religiosos porque usam e utilizam através da sua crença e a prática que tem para o quê? De novo, para melhor enfrentar suas doenças ou quaisquer situações que enfrentam com seus próprios filhos, com seus familiares, ou com as questões todas inerentes à nossa sociedade de consumo. Então eles buscam especialmente um credo, e a gente acha, eu tenho muitos pacientes espíritas idosos, eu tinha uma impressão alguns anos atrás que o idoso, por vir das bases cristãs, católicas e evangélicas, ele continuaria sendo católico evangélico. Mas grande parte dos idosos também estão buscando entender melhor, ampliar um pouco mais a sua essência de vida sem dogma, e eles encontram e vão buscar no espiritismo. Porque tem muitos idosos nas casas espíritas ou em processo de envelhecimento, e tem quase todas as instituições espíritas têm dentro do departamento de assuntos da família, tem os grupos da melhor idade, da terceira idade, da boa idade, não importa, eles chamam assim. Então isso nós estamos vendo cada vez mais a importância do quê? Da espiritualidade como fator de bem-estar existencial. É isso, gente, tá? Talvez eu tenha tudo. Muitas pessoas que nós conhecemos talvez tenham muito aquilo que nós não temos. Recursos financeiros, fama, dinheiro, poder. Nem enfrentam, as doenças que a gente enfrenta. Mas não se sentem existencialmente bem, motivados, alegres, dentro da idade que estão enfrentando. Então, a espiritualidade, assim como os vínculos, como a família, como qualquer outra atividade artística, é capaz de trazer isso, é capaz de promover um bem-estar existencial. Por quê? Porque promove a esperança, promove o otimismo, a satisfação com a vida, força, coragem e fé. Entende, nos esclarece da importância da gente ter propósitos, significados dentro da nossa vida, apesar das situações adversas que a gente enfrenta. E isso ajuda muito as pessoas. Quando a gente fala da resiliência, que é uma habilidade que todo ser humano tem, que todo mundo em algum momento viu, vivenciou, passou,
né? Passa ainda, que é enfrentar problemas. Estou enfrentando um câncer na minha família, em mim, estou lidando com a doença de um filho, estou lidando com a situação financeira adversa, dos conflitos interpessoais que estão quase me destruindo, mas eu tenho força, eu tenho coragem, eu tenho fé, eu vou adiante, eu vou enfrentar e eu consigo sair, e muitos saem melhores, fortalecidos. Isso a gente vê aos montes, isso é resiliência, e a gente sabe que as pessoas mais espiritualizadas, ou com um envolvimento religioso e espiritual maior, geralmente são mais resilientes, geralmente têm uma capacidade de superação maior. Então nisso a crença, a fé nos ajudam muito. Então, essa é uma pergunta que cada um responde para si próprio. Se a fé que eu tenho, a espiritualidade que tenho, for capaz de responder às minhas demandas da alma, for importante para mim, preencher muito da minha essência, ela é capaz então de proporcionar a mim, nos momentos em que talvez eu mais realmente precise, ela é capaz de me proporcionar significados, propósitos, de me confortar, de me aliviar a ansiedade, de me dar segurança emocional e espiritual. Muitas vezes é através da fé que cada um de nós, dependendo da idade, encontra significado para continuar a vida, a luta. E o idoso muito mais. E aí, novamente essa palavra, melhorar, auxiliar no enfrentamento das doenças físicas, psíquicas e demais perdas. Essa palestra eu dou há muito tempo, já com outro formato, e eu trazia, que me veio agora, muitas pessoas, não no meio espírita, mas muitas pessoas de outras religiões colocam a questão de que eu estou doente porque eu não tenho fé. A gente tem que ter muito cuidado, que a nossa crença, a nossa fé, a nossa religiosidade poderá não alterar o curso da doença física, dos problemas que estamos enfrentando. E não é absolutamente a causa dela. Mas muitas pessoas acham que às vezes é. Então nós temos que cuidar que as doenças não surgem por falta de fé, que nós temos. E por eu ter uma fé e me envolver muito, e por isso eu tenho uma proteção total contra enfermidades, doenças e problemas. Também não. Muita gente se frustra com isso. Ela pode determinar esse auxílio, a coragem, o enfrentamento melhor das situações que a gente vive. E até mesmo a cura física pode acontecer. Mas muito antes da cura física se dar, é a espiritual que vem por primeiro, e a que se processa em nós. Por fim, nessa terceira parte, eu vou trazer um pouquinho do que o Espiritismo fala para nós, em 4 pilares básicos do Espiritismo. Todos sabemos que nós temos uma pluralidade de existências. Essa não foi, não será a primeira existência nossa. Continuaremos habitando este corpo em diferentes formatos, diferentes tipos, mas o Espírito é o mesmo ao longo da nossa existência. Nós reencarnaremos com uma lei biológica tão igual quanto a de nascermos e morrermos. Nós somos regidos por uma lei básica, lei do retorno, lei de causa e efeito. E nós também, Papai do Céu nos permitiu, graças a Deus, que a gente possa escolher. A gente tem o livre-arbítrio. Ninguém nos obriga a fazer nessa existência aquilo que nós propusemos a fazer quando aqui retornamos, quando renascemos. Nós temos esse livre-arbítrio. A questão que se coloca não como um castigo que nós vamos para o purgatório, mas que fizemos propósitos para cumpri-los. Se aqui quando reencarnamos, mudamos o caminho, desistimos, nos enfraquecemos, nos abandonamos, nós teremos implicações imprevisíveis nas outras existências se a gente não cumprir aquilo que pelo menos veio tentar fazer. Esta lei de causa e efeito, que vocês todos conhecem, é exatamente isso, como essa imagem, se vocês olharem, reflete o que está em cima está igual ao que está embaixo. É um espelho. Se a gente olhar, a lei de causa e efeito nos esclarece que tudo que realizamos na vida, tudo, gente, não só os nossos atos, não só as palavras que a gente emite, mas aquilo que pensamos, aquilo que arquitetamos no pensamento, eles vão gerar efeitos correspondentes. Se bons, bons. Se ruins, também teremos as ações negativas sobre nós. Ao longo de todas as nossas existências e ao longo da atual, até há 1 segundo atrás. Até hoje de manhã. Se a gente ficou bravo com alguém. Se a gente foi egoísta, não foi solidário. A lei de causa e efeito está atuando o tempo todo em nós.
E a reencarnação básica, que vem sempre atrelada a essa lei de causa e efeito, que diz que hoje nós somos o resultado que fizemos ontem e estamos construindo nosso destino para as próximas existências. Então essa essência básica nos coloca um grande desafio, que Leon Denis nos diz que se nós conseguirmos olhar para o desafio do envelhecer hoje, na velhice, muitas vezes doente, limitada, com problemas, e nós conseguirmos, como diz aqui, nos esforçar para sermos um exemplo aos outros, nas atitudes perante os desafios evolutivos do espírito, pelo modo voluntário e corajoso que aceitamos a situação, vai realmente contribuir muito na nossa evolução. A velhice hoje, eu digo no lugar nenhum, é um dos desafios evolutivos do espírito da maioria de todos nós. Porque se hoje nós estamos vivendo uma média de 80 e poucos anos, há 40 anos atrás, 70 anos atrás, após o final da Segunda Guerra Mundial, a expectativa média de vida no Brasil era 43 anos, no mundo 55. E eventualmente um que outro chegava aos 70, 80, mas a maciça expressiva maioria morria na meia-idade. Não experimentava a velhice longa prolongada. Hoje estamos aqui. E se nós voltarmos a reencarnações anteriores, mais ainda, desencarnávamos jovens, nem sequer talvez chegávamos aos 30 e poucos anos. Então hoje a gente está tendo essa oportunidade de viver mais tempo na matéria, também para entender isso como um desafio. Leon Denis nos coloca que nenhuma fase da vida humana é inteiramente deserdada dos dons da natureza e muito menos das bênçãos de Deus. E que na velhice a espiritualização do ser é iniciada. O pontapé inicial se dá geralmente nessa fase da vida. Ele coloca nos seus livros que a velhice é bela, é grande, é santa, tanto é verdade que ela assemelha-se à vigília prolongada, a vigília da eternidade, como uma espécie de sentinela avançada na extrema fronteira da vida. Ele desencarnou com quase 90 anos, já estava quase cego, enfrentou as doenças, enfrentou as limitações da idade. Chico Xavier envelheceu com uma série de doenças. As pessoas enfrentam suas enfermidades que fazem parte da velhice e não por isso a tornam um período de vida que não querem nem sequer imaginar que tenham que passar. Então todos enfrentarão. Mas ela tem um significado muito grande dentro dessa evolução que estamos passando no nosso planeta moral. E verdadeiramente, segundo ali, será pela idade da espiritualidade que transcenderemos. Por isso é bom que saibamos, e que eu repito a vocês, que essa deve ser, para a maioria das pessoas nesse nosso orbe, a primeira experiência de reencarnação, a primeira experiência da velhice nas diversas encarnações pelas quais a gente passou. Por quê? Tem porquês. Um deles é porque a gente precisa ficar mais tempo aqui na carne, na matéria, para a depuração, para o aprendizado. O orbe está passando, nosso planeta Terra está passando por uma série de transformações sociais, culturais, científicas, ambientais, espirituais, de todo tipo, especialmente morais. Nesse período em que o planeta Terra está mudando de nível, passando a uma fase mais evoluída, nós estamos também inseridos dentro dele. Por quê? Por que estamos vivendo mais? Estamos vivendo mais para esses aprendizados necessários ao espírito. A vivência corajosa, vejam vocês, não é aquela vivência que tu não se mata porque tu tem medo, e tu não faz isso porque é pecado, tu não faz isso porque tu sabe que tu vai nunca mais sair lá do umbral. Mas também vive o teu suicídio indireto, como a gente diz. Mas a vivência corajosa e dignificante da velhice, nesses tempos de transição moral do planeta, é um desafio evolutivo intransferível. Os frutos da próxima encarnação, por isso o título da velhice é a reencarnação, também estão sendo plantados durante essa fase da vida. Então, se a gente ainda acha que tudo que a gente tinha que fazer, a gente fez até os 50 e poucos, depois quando começa a envelhecer, começa a ter ruga, ter problema auditivo, tem que pôr óculos, tem que ir no médico, tem que isso, aquilo, vai se envelhecer, o corpo mudar, aí também cresce demais a importância da gente continuar dignamente, corajosamente, os desafios que ela nos coloca.
antes de retornarmos para as novas vivências na matéria densa, nós vamos voltar, né? Essa não é a nossa última, tá? Podem ter toda certeza que o nosso saldo ainda é muito vermelho, mas a gente vai ter que voltar. A matéria densa. Adentraremos na dimensão espiritual conscientes do esforço que demandamos na edificação dos valores espirituais mais nobres. A gente vai entrar num período antes de voltar à matéria. E lá a gente já entra sabendo de tudo que fez, deixou de fazer, do medo que teve de enfrentar a velhice, da forma nada digna que lidou com ela, ou o contrário. E são importantíssimas, gente, para que vão ser determinantes para o nosso retorno. E sem sombra de dúvida para a nossa paz, a nossa rápida recuperação quando estivermos na erraticidade. Essa compreensão das várias vidas da alma, à luz da doutrina espírita, vejam, poderá contribuir para que esse espírito se mantenha lúcido, ativo e entusiasmado com os desafios e os propósitos que essa fase da vida requer. A gente pode, sim, entendendo pelas lentes ampliadas do Espiritismo, que esta é uma fase importante da vida de cada um. E se eu conseguir manter-me digno, corajoso, ativo, entusiasmado, quem sabe, com os propósitos desta etapa, com certeza, gente, eu estarei dando saltos imensos na evolução moral do meu ser. Porque, na verdade, a gente não veio aqui compulsoriamente, na imensa maioria de nós, obrigados a voltar. Nós estamos aqui por um convite amoroso feito pelo Criador para que a gente exercite os valores imortais do Espírito. Ninguém reencarnou a se vingar da vizinha desgraçada que roubou meu marido. Como objetivo único da vida. A gente vem para nobres e elevadas intenções, pessoal. Tá? Para exercitar os valores imortais do Espírito. E aqui aqui temos vários. Lá estamos nós, velhinhos, em cima de uma linda montanha, iluminados. Nós vamos exercitar na velhice, quem sabe, teremos mais tempo de exercitar a benevolência. A gente não exercitou. Quem sabe a aceitação, a tolerância, a paciência, o desapego, né? Meu Deus, como a gente precisa desapegar. Não vamos levar nada. Caridade, fé, bondade, especialmente o perdão. Talvez seja o mais difícil, que mais nos compromete. Hoje à tarde eu vou falar no final sobre a família. Eu vou trazer sobre a questão exatamente sobre a questão crucial, muitas vezes dos avanços, dos conflitos familiares, que é o perdão. Então a gente tem mais tempo, quem sabe, vivendo aqui no corpo, para poder perdoar, entender melhor as pessoas que magoou, entender a vida como um livro todo, né? Como diz aqui, ó, especialmente na velhice dolorosa. Esta é mais difícil. Raul Teixeira coloca que muitas vezes a velhice dolorosa é a tarefa prisional que nos traz aqui. É uma prova. E temos que passar por ela. Leon Denis coloca que é uma prova necessária para que a alma, antes de deixar seu invólucro, adquira a madureza, o critério, a clarividência das coisas, que serão o remate de sua carreira terrestre. Por isso, quando amaldiçoamos as horas aparentemente estéreis e desoladas da velhice enferma, solitária, desconhecemos um dos maiores benefícios que a natureza nos proporciona. Esquecemos que a velhice dolorosa é o cadinho onde se completam as purificações, nos diz Leon Denis. Mesmo dolorosa, mesmo sofrida. E segue ainda dizendo que há, então, na velhice resignada, corajosa, coloco eu aqui, mais grandeza e mais serena beleza que no brilho da mocidade, no vigor da idade madura, que não foram corajosas, dignas e elevadas. Sob a ação do tempo, o que há de profundo e de imutável em nós desprende-se, e a fonte dos velhos aureola-se de claridades do além. Voltamos ao nosso caminho, que vimos lá no início. O que será que essa viagem espera de nós? A essa pergunta, cada um terá sua resposta muito particular. Mas certamente ela espera que sejamos produtivos até o fim. Independentemente das limitações físicas, vejam, pois se os impedimentos estão presentes na nossa produção material, se nós temos doenças que nos impedem, eles não existem para a vivência do amor, do perdão e da fraternidade universal. Mesmo em cima de uma cama, mesmo doente, nós podemos exercitar a fraternidade universal e o amor e o perdão.
Porque, na verdade, a gente vem, nesta vida, viver a velhice, olhar para dentro de si, olhar para o todo e completar a existência. Ela não vai terminar aos 50 anos quando... Não, agora eu não quero mais. Temos um projeto, planejamento, e cada um de nós está cada vez mais implicado na vivência do envelhecimento. Concluindo, o envelhecimento é necessário para muitos de nós. Pois, se chegamos até a velhice, é porque ainda temos o que experienciar, o que resgatar, o que vivenciar. Provavelmente o tempo de realizar nossas tarefas edificantes ainda não findou, gente. Entendamos assim, olhemos assim. Eu quero encerrar com dois poemas ou duas mensagens ao som de uma musiquinha. São João de Crisóstomo foi um grande mártir da Igreja Católica, disse isso aqui. A sua idade cronológica nunca será mais importante do que essa juventude espiritual que você pode mostrar diante de todos os que contemplam o sorriso de bondade ou sentem as radiações de sua vida interior. Porque a velhice é um doce reencontro do homem consigo mesmo, em sua mocidade e sua infância. Tá bom, ser jovem é sempre saber estar em permanente disponibilidade. É saber contemplar o passado sem mágoas, encarar o futuro sem temor, pensando sempre que a melhor arte de viver é morrer jovem o mais tarde que puder. Aqui estamos nós, aqui estamos nossos velhinhos, os nossos idosos, diante desse desafio evolutivo que a velhice traz. Que te seja concedida uma sabedoria com o olho de tua alma para enxergar esse lado belo da colheita. Que tenhas o compromisso de colher a tua vida, cicatrizar o que te feriu, permitir-lhe chegar mais perto de ti e fundir-se contigo. Que tenhas grande dignidade, que te seja concedida a maravilhosa dádiva de encontrar a luz eterna e a beleza que está em teu interior. Todos esses dizeres podem nos remeter a uma velhice plena, serena, tranquila, como esse navegar. Podemos construí-la assim. Afinal, envelhecer é como velejar. Você não pode parar o vento, mas pode direcionar a vela para que o vento lhe seja favorável. Tenho certeza que essas pessoas que vão aparecer aqui fizeram isso. Essa vozinha navegando nas redes sociais, essa aqui se tatuando com 80 e poucos anos, essa aqui buscando dançar de novo, tirando carteira de motorista com quase 90 anos, se socializando, mantendo suas relações afetivas, se assim for possível, curtindo a vida, mesmo doente, limitada, ou essa aqui numa cama de hospital com deficiência visual ativa. Ou esses galãs da terceira idade, cada vez mais bonitos, mais fortes, algumas corajosas que vão tocar em boates. E por fim, essa última que eu deixei aqui embaixo, uma paciente minha, de 97 anos, baiana, desfila na Escola de Samba Bambas da Urgia de Porto Alegre todos os anos. Tem uma agenda mais cheia do que muita gente. Ativa, lúcida, mostrando esse outro lado da velhice. A gente pode realmente construir, a construção é nossa, é individual, né? E todos eles certamente deram os devidos valores às dimensões física, emocional, social, intelectual, financeira e espiritual da existência. Obrigado. Aqui são alguns livros que nós trouxemos de Porto Alegre, estão lá atrás para serem autografados, se alguém desejar. Por enquanto é isso. À tarde a gente continua. Muito obrigado.